Pessoal, fazendo aquela retrospectiva que eu sempre gosto de fazer para poder te deixar ciente de tudo que está acontecendo. No final do mês de março, nós tivemos o chamado decreto da vergonha, né? Foi o decreto feito por portas fechadas, né? Por parte do Conselho de Ministros do governo italiano, né? Liderado ali pelo vice-primeiro-ministro Antonio Tajani, certo? E que gerou uma polêmica muito grande, foi notícia no mundo todo, naturalmente, nos países que possuem uma imigração italiana mais forte, sem dúvida. Isso se deu com muito mais impacto, naturalmente, né? Então, Brasil, Argentina, Estados Unidos, naturalmente, tem muitos imigrantes italianos, né, nos Estados Unidos, muitos até famosos, né, que são de origem italiana. Venezuela, naturalmente, muito, né, aqui na América, não estou agora, né, mas na América Latina, né, eu estou em Portugal, mas na América Latina, muitos são descendentes de italianos, então houve um rebuliço, vamos dizer assim, dessas notícias que saíram. E o que eu quero tratar hoje com você é como que se deu a reação da imprensa. E principalmente eu vou tratar aqui da imprensa brasileira. A imprensa brasileira, ela agiu aí de uma forma, eu diria, alvoroçada, né? Por que que isso aconteceu, gente? E aqui é muito fácil de se explicar, tá? Como você tem muitos descendentes de italianos no Brasil, né? Há uma expectativa de em torno aí de 30 milhões aproximadamente de descendentes de italianos. Foi simplesmente uma enxurrada de matérias a respeito disso. Então, eu vou pegar aqui, vou compartilhar minha tela contigo, rapidinho, só para validar aquilo que eu estou falando com você. Você sabe que eu gosto de comprovar aquilo que eu falo, eu tenho essa preocupação, esse compromisso. Se você abrir aqui, ó, colocar, vou ter a cidadania italiana mudança aqui no Google, tá? Ó, G1, cidadania é reparação histórica, que matéria do início de abril, né? Outras matérias, ó, R7, veja o que mudou nas regras para tirar a cidadania italiana. Após mudança nas regras na Itália, saiba como obter a cidadania dos principais. Poder 360, PL critica restrições da cidadania italiana que afetam brasileiros. Migalhas, aqui um outro portal. Nova regra que restringe cidadania italiana é ilegal, diz especialista. E aí vai, G1, BBC, esse portal aqui, Migalhas, nem conhecia, Euronews, e aí vai, gente. Isso aqui é um portal alemão, tá? DW, Estadão, ou seja, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas mostrando e lendo uma infinidade de matérias falando sobre as mudanças da legislação italiana, ok? Só que o que todas elas têm, eu diria, ou boa parte delas tem em comum? Antes de falar isso, eu vou dar um passo atrás. Você precisa entender, para tudo, tá? Para tudo, que o jornalista, como um todo, e aqui eu estou falando com o máximo respeito aos jornalistas, né, uma profissão que eu admiro bastante, o jornalista, ele normalmente é alguém generalista. Ou seja, ele é alguém que escreve sobre variados assuntos. E o jornalista, ainda mais nos tempos de hoje, que é um tempo que, né, no passado, as pessoas mais antigas vão lembrar, você tinha um jornal, esse jornal era impresso, ele saía na madrugada, né, ou no final do dia anterior, e era aquela matéria que reverberava o dia inteiro. Hoje em dia, meus amigos, a matéria de 10 da manhã já está velha meio-dia, já está
esquecida 3 da tarde. E ninguém mais sabe o que aconteceu 10 da noite. Então, hoje, pela velocidade da informação, pelos infinitos portais e as redes sociais, naturalmente, e outras plataformas, né, o Twitter, agora X, e tantas, que acabam gerando a reação em tempo real, o ao vivo, e hoje todas as pessoas têm um telefone na mão, tá ligado à internet, né, tá com uma câmera na mão, naturalmente, por causa do telefone, ou seja, todo mundo produz muito conteúdo, produz muitas matérias, muitas notícias, né, o dia inteiro. O jornalista, ele vive hoje uma guerra para que ele seja o produtor do conteúdo, para que ele gere a notícia, para que ele leve a informação. E cada vez está mais difícil do jornalista, vou chamar de jornalista tradicional, ok? Dos grandes portais, ser o primeiro a dar a informação. Antigamente havia isso, né? Dar o furo de reportagem, né? Havia toda uma investigação, uma fonte específica dentro de um órgão XYZ que traria uma informação exclusiva e essa informação seria pauta do Fantástico e do não sei quanto. Gente, hoje em dia, a notícia do domingo do Fantástico já está mais do que velha. Né? O Fantástico uma vez na semana, né? Já está mais do que discutida ao longo da semana inteira. Então já confirmaram, já negaram, já viram se é verdade, se é mentira, a pessoa já foi presa, já foi solta, aí aparece no Fantástico. O mundo mudou. Tá? Eu estou dando referência aqui, naturalmente, falando com brasileiros aqui, né? Então o mundo mudou e muito. Então o que nós percebemos, tá? Primeiro, a cidadania italiana gera cliques, tem uma demanda, gera curiosidade. Por quê? Porque atinge pelo menos em torno aí de 30 milhões de brasileiros diretamente. Fora os outros que também estão ali, são de outras nacionalidades e tal, têm outras descendências, que também ficam preocupados. Né? O descendente português, o descendente espanhol, todo mundo fica em alerta quando acontece um tipo de proposta nesse sentido. Só que o que aconteceu ao mesmo tempo? A gente teve matérias da Forbes à Folha, do G1 ao R7 e assim vai. Tudo sem imaginar. Teve Poder 360, que é uma coisa mais política e tal, ao Infomoney, e aí vai. Não tem limite, não teve limite. Todo mundo reverberou essas matérias. E qual é o problema da falta de informação, ainda que seja escrita por alguém respeitado, relevante ou por um portal relevante? É a falta de informação. A falta de informação precisa. Porque muitas pessoas já estão tratando, e eu sinto isso nas nossas próprias redes sociais, que às vezes nós fazemos uma publicação e a pessoa já fala assim, não, mas não é mais assim. Pô, você acha que a gente vai dar uma informação errada? Pelo amor de Deus. A gente convive com isso 24 horas por dia. E a pessoa que viu isso numa matéria num outro jornal aleatório, né? E aleatório aqui não é desrespeitando o jornal, mas é algum jornal que não convive com isso. A pessoa não sabe. E o que acaba acontecendo? As pessoas dizem, já está valendo, já é verdade, já está resolvido, já acabou. Não é assim, gente. Por mais que o governo italiano tenha feito uma ação absurda, tenha feito uma ação antidemocrática, eu poderia dizer, porque não seguiu o rito tradicional da democracia, que é você apresentar um projeto, esse projeto ser analisado pelo parlamento, depois de ser analisado pelo parlamento, ele ser votado, e aí sim, depois de ganhar maioria, aprovado para ir para a análise do Supremo, para ir depois ir para a sanção presidencial. Esse é o rito democrático. E o governo não fez isso, fez um decreto para começar a valer com um dia anterior, já totalmente absurdo, com caráter de urgência, sem ser uma matéria de urgência.
por mais que tenha havido esse tipo de comportamento por parte do governo, a matéria, o decreto, ele tem 60 dias para passar por análise. E o momento que nós estamos agora é justamente esse momento, que é o momento em que o decreto ele vai para a análise do parlamento, ou seja, da Câmara, né, dos deputados e do Senado. Nesse momento, e eu estou gravando esse vídeo aqui em 14 de abril de 2025, ele está em análise no Senado. Inclusive, até houve uma mudançazinha no rito, porque o correto seria passar primeiro na Câmara e depois no Senado. Eles passaram primeiro para o Senado, porque eles acreditam que no Senado eles têm a possibilidade de já ter uma aprovação, e aí meio que obrigaria a Câmara a aceitar, né? Que eles chamam de voto de fidúcia, né? Que já seria quase que já ganhou, né? Uma coisa assim. E no final das contas, o que a gente está percebendo nesses dias, tá? A gente tem um pouquinho aí de mais de 15 dias que esse decreto foi feito, né? A gente está percebendo reações contra o governo. A gente tem percebido juízes italianos indo contra o decreto. E isso é muito positivo. Muito. Por quê? Os juízes que são defensores da Constituição, essa é a premissa, naturalmente, da Suprema Corte, mas o juiz, ele julga em cima de uma legislação, naturalmente, de uma Constituição. Muitos juízes têm trazido sentenças favoráveis aos descendentes de italianos nascidos no exterior, que foram os atingidos nesse decreto. E, naturalmente, o que a gente tem percebido? Um enfraquecimento do decreto. Ou seja, uma sinalização que, ao entrar com a ação judicial, os juízes darão a decisão em favor do descendente. Ok? Não vão agir de forma retroativa. E hoje ou ontem, não me lembro agora, que eu estou acompanhando isso com frequência, um juiz da região do Vêneto, que é uma região com muita demanda, ou seja, uma região com bastante volume de procuras, deu parecer favorável ao descendente e deu-lhe uma chicotada no decreto. Ou seja, pessoal, o que está acontecendo agora é uma reação do judiciário contra essa absurda decisão por parte do governo.